No programa de hoje vamos falar do Leeds United Football Club. Hoje é um programa diferente, mais especificamente sobre a era Don Revie. O Leeds United Football Club foi fundado em 1919, depois de uma grande polêmica, porque originalmente o Leeds City Football tinha sido fundado em 1904. E a polêmica é devido ao pagamento ilegal que o clube fazia aos jogadores, né, na Primeira Guerra. Porque os jogadores eram amadores e eles pagavam como se fossem profissionais. Então isso, e o Leeds se recusou a mostrar os livros de contabilidade para a Football Association e ele acabou sendo desfiliado. E eles refundaram o time em 19. E se o clube perambulou pela segunda divisão e tem apenas um título em 1923 e 24, né? Até chegar à era gloriosa deles. Em 1958, o Leeds contratou Donald George Revie, já com 31 anos de idade, um jogador já meio veterano. Mas a história do Leeds, na verdade, começou a mudar em março de 1961, quando eles promoveram Don Revie a jogador e técnico ao mesmo tempo. O curioso é que, depois disso ele virar técnico, ele pediu para ser mandado embora do Leeds, pediu uma carta de recomendação para treinar o Bournemouth. E aí um famoso editor de um jornal, e ele era torcedor fervoroso do Leeds, escreveu essa carta. O nome dele é Ronald Crowther. Mesmo fazendo a carta, ele tentou convencer o Don Revie a rasgar essa carta e virar técnico do Leeds, né? Na verdade, o Donald mesmo rasgou a carta que ele mesmo tinha escrito e convenceu o Revie a virar técnico do próprio Leeds. Então foi por isso que ele ficou no Leeds. Revie substituiu o Jack Taylor após o time ficar lutando para não cair para a terceira divisão. Mas fazendo justiça ao trabalho do Jack Taylor, foi ele que começou a tentar melhorar o Leeds. Ele foi até a Escócia e deu uma peneirada nos talentos lá, nos novatos da Escócia, e acabou trazendo 4 jogadores escoceses. Dentre eles, Eric Smith, Willie Bell, John McGugan e Tommy Murray. E o legal disso é que o ex-treinador também acabou deixando a staff dele pro Don Revie, né? Exatamente. O time estava enfiado em dívidas e, para piorar a situação, ele era localizado numa região que a liga de rugby era muito forte. Para você ter uma ideia, enquanto o time de rugby, o Leeds Rhinos, tinha 50 mil no estádio, o Leeds United, que são clubes diferentes com o mesmo nome, o Leeds United de futebol tinha apenas 7 mil. Don Revie imediatamente começou a mudar a estrutura do clube, e uma das primeiras providências dele foi hospedar os jogadores em hotéis de melhor qualidade. Isso, outra coisa que ele fez foi trocar as cores do tradicional azul e amarelo da camisa pelo branco total, em alusão ao Real Madrid, né? E ele fazia dossiês dos adversários para saber dos pontos fortes e explorar as fraquezas deles. Uma coisa bem legal é que o Revie instalou uma atmosfera muito familiar no clube, se preocupando desde com o pessoal da limpeza até com os jogadores, deixando muito claro que ele não gostaria que tivesse egos entre os jogadores principais, né? E ele demonstrou bastante confiança nos seus atletas, e ele chegou até ao ponto de se intrometer na vida pessoal deles. Ele chegava ao ponto de chegar nos jogadores e falar para dispensar as namoradas, caso ele achasse que elas não fossem adequadas para ele. E ele chegou ao cúmulo uma vez de ir até a Escócia dirigindo no seu carro para falar com a namorada do Billy Bremer, que era na época um jovem promissor escocês que queria sair do Leeds para voltar para a Escócia para ficar com ela. Ele foi até lá e a convenceu para deixar o Billy Bremer fazer história no Leeds. Já que você citou um pedaço da história do Billy, o Cleiton vai continuar a história dele com mais outros 2 jogadores importantes. Vai lá, Cleiton. Falando dos 3 principais jogadores do Leeds United, entre eles o Billy Bremer, que jogou de 1960 até 1976 pelo clube, fez 587 partidas e 91 gols. Logo depois, nos anos 80, de 85 a 88, ele foi técnico do clube. E ele é considerado pela torcida o King Billy, o maior jogador da história do clube. Já John Jack Charlton, zagueiro que jogou de 1950 a 1973 pelo Leeds e somente no Leeds United, fez 629 jogos e 70 gols. Ele é o irmão mais velho do Bob Charlton. E os 2 juntos foram campeões mundiais em 1966. E para fechar esse trio de ouro do Leeds United, temos Peter Lorimer, que é o maior artilheiro da história do clube, com 238 gols, escocês e que jogou 17 anos pelo clube.
Agora conta um pouco pra gente sobre o apelido Dirty Leeds. Esse apelido, essa fama deles de Leeds sujo, começou com a contratação do meio-campista escocês Bob Collins. Ele era apelidado de Street Fighter de Glasgow, né? Ou seja, lutador de rua de Glasgow. E ele tinha a fama de ser um jogador violento. E vocês devem imaginar por quê, né? Isso aconteceu também, se agravou mais em 1963 com os jogos contra o Sunderland, quando eles saíram na porrada ali, chute, soco pra todo lado, e eles saíram de campo. E a imprensa caiu de pau neles. E aí foi aí que o apelido pegou, né? Um dos jogadores que fizeram jus a essa fama de Leeds sujo foi o Norman Bite Your Legs Hunter. Qual era a tradução disso? Norman Morda Suas Pernas Hunter. O cara era famoso pelos carrinhos violentos que ele desferia nos adversários. E se o Hunter também rebateu essa fama de sujo do Leeds, dizendo que a imprensa de Londres, principalmente, tinha... como posso dizer, tinha inveja do sucesso do time, e ele também deixava bem claro que o Leeds não era só um monte de jogadores, eles eram amigos, né? Mais que jogadores de futebol, eles eram uma família. E esse lance de Dirty Leeds virou até merchandising. Eles têm camisetas, toucas, bonés, adesivos e tem até um site próprio. A era Don Revie, infelizmente, acabou em 1974, quando ele saiu do Leeds para ir para a seleção da Inglaterra. No seu lugar entrou o gênio maldito Brian Clough. E para quem quer saber mais dessa história, é só procurar aqui no nosso canal do YouTube que a gente tem um programa específico desse grande treinador inglês, Brian Clough. A revista Total Sport elegeu o Leeds de Don Revie como um dos 50 melhores times da história do futebol. E agora o Cleiton vai mostrar pra gente porque eles o escolheram como um dos melhores times. Ele vai enumerar os títulos da era Don Revie do Leeds United Football Club. A galeria de troféus do Leeds United ela é imensa graças a Don Revie. Eles têm um campeonato da segunda divisão na temporada 63-64, 2 campeonatos ingleses, temporada 69 e na temporada 73-74, e 5 vice-campeonatos, e uma FA Cup em 1972, e 3 vice-campeonatos, uma Copa da Liga Inglesa em 1968, uma Charity Shield em 1969, e 2 Taças das Feiras, que hoje é a Liga Europa, em 1968 e 1971. Os apelidos do Leeds é United e The Whites. E os principais rivais do Leeds é o Chelsea, o Millwall, o Bradford City e o Manchester United, que é considerado o derby das duas rosas. Bom, pessoal, esse foi o programa especial da era do Don Revie no Leeds United. E a gente agradece aí a audiência de todo mundo e os inscritos no canal e cada vez aumentando mais. Vocês perceberam que a gente está usando a camisa do programa, essas camisas estão à venda, procure a gente nas mídias sociais, no site da Trox, pelo Facebook. Todo o dinheiro revertido nós vamos fazer melhorias no programa e futuramente fazer algumas matérias fora aí. Então ajude a gente, e o Renato tem outra coisa também para falar. Além das camisas, nós vamos ter as canecas também do programa. Então vai estar à venda ou aqui na Troca, você pode procurar, ou no nosso site. Valeu, um abraço, Falou. Obrigado. Glory, glory, Leeds United. Glory, glory, Leeds United. Glory, glory, Leeds United. They're the greatest football team in all the land. Now little Billy Bremner is the captain of the crew. For the sake of Leeds United, he would break himself in two. His hair is red and fuzzy and